Muitas pessoas vivem verdadeiros dramas na saúde. Remédios controlados, maratona para ir aos médicos, enfim, tratam de uma doença na maior parte do tempo, enquanto poderiam cuidar de si mesma, da família ou simplesmente curtindo a vida e até mesmo uma rotina comum de trabalho, casa, filhos e lazer. Esta mulher sabe exatamente como é ser dependente das doenças, mas não consegue entender o motivo pelo qual sua vida tenha se tornado um grande sofrimento. É difícil passar para vocês, porque para mim é difícil compreender. Mesmo fazendo terapia e tomando remédio. Como que aconteceu tanta coisa na minha vida de uma hora para outra. E sua saúde, como era? Olha, minha saúde era tranquila. Você tem ideia, quando eu trabalhei nessa metalúrgica, na cidade industrial, trabalhei lá 12 anos, eu devo ter tirado umas férias, uma única férias, nunca tive problema. Sempre a saúde era boa. Aos poucos, ela viu sua vida sofrer uma grande decadência. Eram doenças atrás de doenças. Para a psiquiatria, quando os medicamentos parecem perder o efeito e necessitam de doses maiores para se obter o mesmo efeito, é chamado de tolerância ao medicamento. Mas nem mesmo as dosagens cada vez mais fortes de remédios e tratamento contínuo com especialistas têm feito com que esta mulher consiga se levantar. E nem mesmo a medicina conseguiu constatar as causas de tantas enfermidades. Parecia que aquela mulher que todo mundo via tinha morrido. Entendeu? Eu já não era mais aquela pessoa de antes. Eu estava vendo o que estava acontecendo na minha vida, mas eu não conseguia reagir a nada. E a maioria das pessoas acha que a gente entra nessa porque quer. Aí eu comecei um dia, eu tive uma dor muito forte no abdômen, fui no médico. Quando eu cheguei lá, eu sangrava pelo ânus, como se fosse assim. Aí falaram, vamos internar no Madre Teresa a primeira vez. Lá fizeram colonoscopia, falaram que era câncer. Quando fizeram as biópsias, não deu nada. Passado algum tempo, houve praticamente um ano depois, em setembro, aconteceu a mesma coisa. Eu fui internada com sangramento, falaram, não, ela tem Crohn, ela tem câncer no intestino. E ali eu fiquei 8 dias ali fazendo exames, tomando anestesia geral, fiz até uma cirurgia e no final das contas não descobri nada. Só que eu fui definhando e não consegui mais me reerguer. Nos dias atuais, milhares de pessoas em todo o mundo são dependentes de diversos medicamentos. Este é o terceiro maior grupo de viciados, estando atrás apenas dos dependentes de tabaco e álcool. Mas vale lembrar que os remédios podem combater até rapidamente os sintomas, mas não as causas. Você quer dormir para não pensar. Aí quando você dorme, você não consegue dormir bem. Então você vegeta, você fica doida pro dia amanhecer, fica doida pro dia acordar. Dor no corpo, fico zonza, deito. Quando acordo, já passou um bom tempo do dia. Eu tenho vivido aqui dentro, confinada, em médicos. A minha casa se tornou uma prisão. Eu não consigo manter minha casa como eu deveria. Eu falo, hoje eu vou arrumar aqui. Aí começa a minha cabeça. Eu sinto mal-estar, eu sinto dor de cabeça, eu sinto tontura. Não é preguiça, gente. Não é. Porque eu não consigo entender. Eu estou tratando há 3 anos com um psicanalista muito bom. Mas nada tem resolvido o problema da senhora? Não. Você está vendo aqui o resultado. Não tem resolvido. Olá a todos. Nós estamos agora mesmo dando início ao programa Hora do Milagre e você acompanhou a triste história dessa senhora. O desespero latente visto nas palavras dela. E assim, milhares de pessoas estão agora, nesse momento, desesperadas por conta das dores que carrega no corpo, por conta dos problemas que tem enfrentado na saúde
e os medicamentos não resultam, os tratamentos orientados pela ciência não têm trazido resultados, e assim você tem passado seus dias na cama ou em casa, ou para poder sair você depende de pessoas para poder lhe dar apoio, porque você não tem força no teu corpo, nem para caminhar. Eu quero falar para você e vou mostrar para você agora mesmo um homem que durante 2 anos ficou dentro de um hospital internado. Sua vida, sua saúde se encontrava condenada, mas você vai saber o que ele fez para ele mudar a sua situação, para ele vencer todos os problemas que fez ele sofrer durante anos da vida dele. E assim como houve solução para ele, para si também vai haver. A minha vida era tão ruim. Fiz 3 cirurgias. O médico me deu 1 mês de vida, porque fiquei internado no hospital durante 2 anos. Saí do hospital, fui no curandeiro, vários sítios, macumba, a procurar solução. Não encontrei. Naquele momento era na doença, fiquei mesmo inconsciente, não sabia nada que fazer. Nem andar, nem respirar bem, não conseguia. Medicamento, tomei vários medicamentos. Não havia mais solução para mim. Não havia solução. O médico me deu 1 mês de vida. Foi um convite das pessoas que estavam fora evangelizar, pessoas da igreja. Me chamaram, eu disse então, agora eu vou tomar atitude, eu vou com eles. Se eles disseram que tem solução para mim, então eu vou com eles, vou encontrar essa solução. E eu fui no centro de ajuda, é aí que eu encontrei solução para a saúde. Eu tô, como é que eu posso dizer? Mais que curado, eu estou feliz. Diga para mim se não há solução para você. Diga para mim que o teu caso não tem jeito, se para o caso do Sumani houve solução. Um homem que estava condenado à morte, o médico deu 1 mês de vida. Agora vem a senhora, vem o senhor falar que você não tem solução. Não, você tem solução. E você, agora mesmo, você vai ligar para o amigo 24 horas, pelo 218368008, e lá tem pessoas que vão orientar você o que fazer hoje. Hoje, terça-feira, as portas do centro de ajuda estão abertas. E para que você diz, ô Ítalo? Para quê? Para fazer com que você desperte essa força que é capaz de superar qualquer tipo de doença. Essa força chamada fé que faz o impossível se tornar possível. Ou não foi o caso dele? Meu amigo, minha amiga, se você quer ajuda, eu vou com a Cristina, ela que está lá numa das entradas do cenáculo do Porto, e as pessoas que querem ajuda estão ligando para a linha de apoio Amigo 24 horas. Faça você o mesmo. Cristina, é com você. Bom dia, é verdade, eu encontro-me aqui na entrada lateral do Cenáculo do Porto, já com nomes de pessoas que ligaram para a linha Amigo 24 horas. Foi o caso da Susana de Cascais, que tem dores de cabeça constante, embora tenha a vida profissional estabilizada, família unida, não se sente feliz, vive angustiada, tem a sensação que algo mau aconteça a qualquer momento. Já o José do entroncamento tem muitas dores no peito e os médicos não descobrem o motivo, por isso pede ajuda em oração. E o Manuel dos Açores não entende porque não consegue manter um relacionamento sólido, todas as tentativas têm sido fracassadas, as relações não passam de 2 meses e sente-se muito frustrado. Se você necessita de uma ajuda, de um apoio, de um conselho, de uma orientação, ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas através do 21-836-8008, a linha que está inteiramente à sua disposição. Então tá certo, Cristina. As pessoas que estão nos acompanhando agora, não perca mais tempo. Ligue agora para a linha de apoio Amigo 24 horas. Eu quero agora ir direto com os estúdios do programa Hora do Milagre, o Márcio, que se encontra lá com uma convidada. Márcio, bom dia. Olá, bom dia. Estamos aqui nos nossos estúdios do programa A Hora do Milagre. A nossa convidada de hoje é a senhora Gravilina. Olá, dona Gravilina. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Está bem? Estou, graças a Deus. Dona Gravilina, nos dê uma prévia, em poucas palavras,
porque já já vamos sentar e conversar. Em que estado ou em que situação a senhora chegou ao centro de ajuda? Ora bem, eu cheguei ao centro de ajuda muito doente, no fundo do poço, não tinha mais jeito. Quando a senhora fala muito doente, quais eram as doenças? As doenças era tudo derivado da minha cabeça. Da cabeça? Da cabeça. Eu não podia passar sem medicamentos, era sempre às sacadas de medicamentos, era para dormir, era para não ter dores. A senhora chegou a procurar os espíritos, a bruxaria devido a isso? Cheguei a procurar muito, mas não consegui encontrar nada que me fizesse ficar boa. O desespero dessa situação, dona Gravilina, lhe fez pensar ou tentar o suicídio? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Então, a senhora não vai contar agora. Já já eu vou sentar com a senhora e a senhora vai nos fazer conhecer esse passado de dor, mas esse presente de felicidade. Porque hoje tudo mudou. Mudou. E já já você vai tomar conhecimento da história de superação da dona Gravilina, que chegou ao centro de ajuda, como ela acabou de mencionar, doente, problemas espirituais, vazia e até tentou suicídio. Mas aqui está a prova que ela mudou de vida. Então tá certo, Márcio. Já já a gente volta com você daí dos estúdios. Enquanto isso, as pessoas vão acompanhar mais casos verídicos. Mas eu quero chamar você para um desafio. Hoje, terça-feira, nós estaremos colocando o manto dos milagres sobre os doentes. Você está vendo aí a imagem do manto, as pessoas recebendo a imposição das mãos com o manto dos milagres. E eu quero que você que está doente, desenganado pelo médico, você que talvez tem dias de vida, segundo o teu médico falou, eu quero que você esteja aqui. A última palavra não é do médico, não. Respeitamos a ciência, respeitamos os profissionais da saúde, até porque nós temos pessoas no centro de ajuda que são médicos, enfermeiros, mas a última palavra quem dá é você. É você que dá a última palavra. Preste atenção nos casos verídicos que vão provar para você que se houve solução para essas pessoas, para você também há. Eu, antes de entrar no centro de ajuda, eu era uma pessoa cheia de problemas e com muitos problemas de saúde. Estava com um problema de coluna, que os médicos previam que eu ia ficar numa cadeira de rodas, porque se fosse ser operada, era muito nova e ia ficar numa cadeira de rodas. Se não fosse operada, eu não aguentava as dores. Eu cheguei a um ponto que eu baixava, mas já não me endireitava. Era só o poder das injeções é que eu me conseguia pôr em pé. Eu tomava nessa altura uma média de 20 comprimidos por dia e fiquei completamente desesperada. Foi quando o meu filho me convidou para vir ao centro de ajuda. Ao participar nas reuniões da saúde restaurada, eu fui curada. Hoje posso dizer que não tomo nada de medicação. Sou uma pessoa que tenho disposição para trabalhar, tenho forças para fazer tudo aquilo que eu não fazia. O que eu posso dizer às pessoas é que não hesitem, não vão pelo que as pessoas dizem cá fora, porque a gente ouve muita história, mas vejam com os seus próprios olhos, porque eu sofri muito por não aceitar e não acreditar. Aconselho que tenham coragem de vir e para serem curadas da mesma maneira que eu fui, elas não vão ser de certeza. A minha saúde estava completamente destruída. Eu sofria de enxaquecas desde os 8 anos, o que me levava a estar constantemente deitada em casa, sem querer sair, sempre às escuras. Tinha um prolapso na válvula mitral, no coração. Tinha desmaios constantes, ia de urgência diversas vezes para o hospital. Tinha ataques. Chegava ao hospital, ninguém me sabia dizer o que era, porque aparentemente não tinha nada. O que é certo é que passava a vida naquilo. Afetava-me a minha vida no trabalho e sofria de fibromialgia e síndrome de fadiga crónica, que me foi diagnosticada com 30 anos. Isso gerou que o meu casamento começasse a ficar caótico, porque na minha vida íntima com o meu marido eu praticamente não conseguia estar com ele, não conseguia fazer nada em casa, porque a fibromialgia afeta os músculos e eu não conseguia fazer uma simples limpeza em casa. O meu marido tinha que me ajudar em tudo.
Quando conheci o Centro de Ajuda, comecei a frequentar as terças-feiras da saúde restaurada e foi quando eu fui curada logo das enxaquecas. Ao participar das reuniões da saúde restaurada, fui curada. Entretanto, fiz novos exames para ver o prolapso da válvula mitral. Entretanto, ele desapareceu. Entretanto, na fibromialgia sucedeu-se o mesmo. Eu tomava comprimidos para as dores de quem faz quimioterapia. Eu tinha dores horrorosas. Hoje sou saudável, tenho paz, já consigo fazer tudo em casa, já saio, já consigo olhar para a luz, que não conseguia olhar, e sou feliz. E convido a todas as pessoas que têm doenças, que sofrem de males piores ou iguais aos meus, que se dirijam ao centro de ajuda mais próximo, porque eu tive muito tempo para me dirigir. Por vergonha, por não acreditar, por achar que era tudo mentira, falava mal. E hoje só posso dizer bem, porque posso dizer que aquilo que me roubaram foi a minha saúde que eu não tinha. Hoje posso dizer que aquilo que me deram foi a saúde restaurada. Hoje é dia de saúde restaurada. Sofre com dores no corpo, depressão, ansiedade, doenças e outros problemas de saúde persistentes? Esta reunião é indicada para si. Acreditamos que Deus pode curá-lo através do exercício da fé. Por isso, estaremos a ministrar a cura e a realizar a unção com óleo no local da enfermidade. Hoje, terça-feira, participe numa das nossas palestras às 7, 10, 12, 15 e 20 horas. Centro de Ajuda em Lisboa. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, ou num centro de ajuda mais próximo de si. Fui casada, fui muito feliz com o casamento e tive várias, o meu marido ganhava bem, tínhamos uma sapataria e eu fui muito invejada. Acontece que depois eu andava com muitas dores, eu não conseguia andar, os médicos diziam que eu tinha artrite reumatoide, porque eu deixei de andar, era só com canadianas. Depois um dia dei uma queda e fui operada ao osso do fémur, fiquei com a perna mais curta e a médica nunca me tirou da cadeira de rodas. O pior momento da minha vida, de todos, foi quando eu fui operada e vi-me na cadeira. Eu fui reformada, infelizmente, por invalidez. Eu ouvia a rádio do Centro de Ajuda e dizia, meu Deus, esta cadeira não foi feita para mim. Eu não aceito, porque eu era uma pessoa muito saudável e fiquei assim, de repente, eu não aceitava. Eu ouvi falar na Fogueira Santa, participei e a minha vida começou a mudar cada vez melhor. Um dia estava à espera do meu filho para me trazerem-me na cadeira para descer a escada. Entretanto, eu parece que ouvi uma força tão grande, uma voz dentro de mim, a dizer, é agora. Eu ouvi aquela voz, travei a cadeira, firmei-me de pé, agarrei-me ao corrimão, e comecei a descer, primeiro com a perninha que estava com deficiência e depois com a outra, desci a escada toda. E a partir dali eu nunca mais aceitei a cadeira de rodas. Hoje estou aqui, ando de pé, com uma canadiana, já não estou na cadeira de rodas. Eu hoje estou muito feliz. A transformação, a cura, o milagre por meio da fé, compete a você crer, porque há uma parte que o autor da vida se responsabiliza em cumprir no milagre. Mas o milagre não vem só de Deus, começa em si. Quando você crê, esses problemas de saúde que tem lhe acometido, que tem lhe deixado para baixo, você pode reverter essa situação, você pode receber o seu milagre. É preciso que você creia. Faça hoje ainda o que você tem que fazer. Busque o centro de ajuda mais próximo à sua casa e se você está gravemente doente, acamado e não tem condições de ir ao centro de ajuda, peça a um familiar seu que vá por si.
e leve uma garrafa com água, porque estaremos consagrando essa água para que, por meio da fé, você a beba e receba o seu milagre. Hoje ainda, porque, dona Gravilina, a senhora nos contava que a senhora chegou no centro de ajuda muito mal, muito doente. Sim, muito doente. Esse problema na cabeça era o que, dona Gravilina? Isto era tudo rescendido dos problemas que eu estava a passar em casa. Porque estava sempre preocupada porque não tinha, abria a despensa, não tinha que dar de comer aos filhos. Punha a panela para fazer a comer para eles, não tinha nem um grelho de arroz para deitarem. Isso aconteceu muitas vezes. E eu preocupada para os meus filhos não morrer de fome, eu estava sempre, passava noites inteiras agarrada à costura. Para outro dia ter para levar, para entregar a obra aos clientes, para ir buscar logo o mantimento para eles. O pai não estava nem preocupado, agarrava no dinheiro e ia logo gastá-lo todo mal gasto. Era no jogo, era dar tainas aos amigos e chegava a casa, era só a guerra. Então isso acabou prejudicando a sua saúde? Foi, muito mesmo. A senhora foi no médico. O médico, qual foi a orientação do médico? O médico dizia que eu ia ter todos os medicamentos que eram relacionados para a cabeça, ela receitou-me. E um dia eu chego lá e o meu espanto foi que ela disse-me assim na cara: os medicamentos que eram para ti e para a cabeça, já te dei a benzer todos que existem na farmácia. Meu Deus do céu. Diz ela, agora não sei mais o que tenho de dar, nem sei mais o que tenho de fazer. Ela para mim. Diz ela, mas vais ter de tomar medicamentos toda a vida. O médico ou foi a médica? Foi uma médica. Uma médica disse isso para a senhora? Pois, agora passado uns anos, ela viu-me na rua e parou. E ela conheceu-me, ficou parada a olhar para mim, porque ela sabia como tinha dito. Ela sabia como a senhora estava? Pois sabia. E depois andava de jogo de empurra comigo para os especialistas. E o problema era com ela, não era com o especialista. É aquela coisa, né, dona Gravilina, até para essas pessoas que estão nos assistindo, seria bom entender isso. O médico é limitado. Os médicos estão ao nosso favor, querem nos ajudar. Há ótimos médicos que nos fazem até de sua família, cuidam de nós como se fosse um ente querido, um familiar, mas a capacidade humana, o raciocínio humano, a sabedoria dos médicos é limitada. Eu creio que a médica, no desespero, falou isso para a senhora porque ela já tinha tentado de tudo, ela já tinha feito de tudo, dado todos os medicamentos. Já, e além desses medicamentos que ela dava, foi aí que um dia, que depois ela me dizia essas coisas, ela tinha-me dado um medicamento muito forte, que eu bastava tomar um e estava pior do que uma pessoa que tinha bebido sei lá quantos litros de vinho. Não se punha em pé? Eu cambaleava, eu tinha-me a segurar e mesmo assim caía. Depois até eu tive um médico que me disse assim, a senhora virou-se a mim e disse que eu bebia. Se eu não bebia, doutora, eu não bebo, é água. Diz-lhe assim, a senhora não me diga uma coisa dessas porque a senhora bebe álcool. Dona Gravilina, diante de tudo isso, de tomar medicamentos e ao invés de melhorar, piorar, a senhora... Ainda ficava pior, que eu via aquelas coisas e eu sabia o que estava a fazer. A senhora chegou a procurar os espíritos, o mundo espiritual, o ocultismo? Eu quando via que o médico me dizia uma coisa dessas, assim, eu tenho de ter outra coisa a não ser de médico, isto não pode ser, eu estou a tomar medicamentos, eu não vejo nada. E foi aí que eu procurei ir à bruxa, ver o que é que tinha. A senhora foi a uma bruxa? Fui a uma bruxa, cheguei a um vidente, que era aqui no Porto. E eu vinha de lá para aqui. A senhora fala vinha de lá, vinha de? Vinha de autocarro. Famalicão? Sim. De Famalicão até aqui? Da minha casa até à central era um caminho. E depois metia-me num autocarro que vinha para aqui direto. Chegou a pagar alguma coisa? Fez algum feitiço? A senhora? Não fiz feitiço nenhum, ia a uma, fazia uma benzilice. Pagava-se? Tinha de pagar o que eu quisesse. Na outra é que eu tinha de pagar à volta de 50 euros da consulta, que era evidente. Evidente eu tinha de pagar então, essas coisas. Uma coisa, dona Gravilina, então depois que a senhora procurou eles, melhorou então, ficou bem? Ia pior. Pior? Eu vinha e quando eu ia embora, eu ia com a minha cabeça a explodir. Quer dizer, se estava mal... Pior ainda. Pior ainda. Outra pergunta, a senhora tentou suicídio, pensou diante desse problema de saúde?
Tentei o suicídio várias vezes. Uma vez tomei 5 comprimidos de uma vez, do medicamento que a médica me tinha dado, disse, se isto é para dormir, eu vou tomar e quero dormir, e acabou. Nem que eu adormeça e fique a dormir. Eu pensava assim. Na cabeça da senhora, tirando a vida? Eu achava que se tomasse assim, dormia, se morresse, acabava a dormir. É a minha ideia. Depois adiante, a médica disse-me aquilo, ou então com os outros medicamentos que eram mais fortes, agarrei, fui e tomei 7 de uma vez. Meu Deus. Porque o meu marido fazia-me guerra também em casa, gastava o dinheiro todo, ainda chegava a casa. Já não bastasse o problema de saúde. E ele não tinha atenção com nada. Era o problema familiar, a falta de atenção. Dona Gravilina, sim, perdão. E depois eu então tomei 7 comprimidos de uma vez e aconteceu que eu estive 2 dias, 2 noites ali a dormir. Ele via que eu não havia medo de acordar, nem para dar de comer aos filhos, nem nada. Então chamou pessoas para viver e que certo tinha de chamar um médico, não sei se chegou a vir o médico nem nada. Depois é que me disseram que eu quando acordei, eu pus-me a pé, fui ver o que estava a passar na cozinha com os meus filhos. Mas não lembra de nada? Não lembro mais nada. Isso sei foi... que dormi aquele tempo todo. Isso foi uma das tentativas de suicídio. Foi porque assim, eu tomei, que já era com a intenção, assim, o que é que eu ando aqui a fazer? Vou tomar esses comprimidos todos e assim ficou a dormir. Você está vendo só? Você está presenciando com as palavras da dona Gravilina a dor e o sofrimento que ela passou? Não julgue ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Você está aí agora acompanhando esse programa acamado, triste. Você até tem feito de tudo para tirar sua vida. Você já tomou medicamentos, você já tentou se jogar na linha do comboio, você já tentou entrar no quarto, deitar na cama e nunca mais levantar dela, e você está aí vivo até hoje. Por quê? Por quê, hein? Por que você está agora acompanhando esse programa? Por que você agora zapeou no comando da sua TV e você parou nessa programação? Porque Deus está lhe buscando para mudar a sua vida, para lhe curar, para fazer um milagre na sua vida. Possa ser que o seu ceticismo seja tão grande que você diga, eu não acredito. Pois venha, porque nós iremos lhe provar. Por mais que você não acredite, você possa até falar, eu acredito, mas não tenho fé. Venha pela nossa fé, porque pela nossa fé você vai alcançar o milagre. No centro de ajuda, há pastores, conselheiros preparados, imbuídos de uma fé e certeza para lhe ajudar. Chega de sofrimento, meu amigo. Chega de você ficar nessa situação, amargurando essa dor, amargurando esse sofrimento. A dona Gravilina chegou no centro de ajuda com a vida amarga de tanto sofrimento e doenças. Dona Gravilina, a senhora concorda com o que eu falei agora? Concordo. Chegou com a vida amarga? É mais amarga do que não podia ser. Mas olha, vamos agora falar do doce da vida, né? Da mudança. Dona Gravilina, onde foi que entrou o centro de ajuda na sua vida? Foi uma minha irmã que morava aqui no Porto, que de vez em quando ia visitar a minha mãe. E todas as vezes que me via, fazia-me convite. Se for lá, vais gostar e tu vais ver que vais ficar bem. Que ela sabia o que eu estava a passar. E eu disse assim, eu vou pensar nisso. E um dia, quando eu for, ela assim, eu sei que tu quando for não vais largar mais. Hoje ela não frequenta a igreja. Foi a convite, então, de uma minha irmã. Irmã. Morava mesmo à beira do Vale Formoso. Como foi que a senhora chegou? Lembra do primeiro dia, o estado da senhora? É assim, o meu companheiro naquela altura ia um passeio a Fátima, mas parece que tinha vergonha de eu ir acompanhar. Assim, vai ser hoje que eu vou ao Porto. E ele vai a Fátima, eu vou adorar outro Deus. E como que a senhora estava? A senhora estava nesse dia? Estava ansiosa para chegar ali, porque eu sabia onde era. Estava sentindo dores, estava pesada, mal? Eu sentia-me pesada, mas ao mesmo tempo lembrava-me assim, sei que eu vou para um bom sítio e que é melhor para onde ele foi. E quando chegou? Eu ia muito alegre, muito contente, mais leve. Se eu até aí tomava comprimidos até para dormir, a partir daí deixei de tomar. Já no primeiro dia? Deixei de tomar todos os comprimidos para dormir, comecei a pôr tudo de lado, hoje não tomo nada e ando aqui. Curta e direta. Ao menos foi logo. A senhora chegou, foi ajudada. Fui muito ajudada. Não foi mágica, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo pensam, mas é assim, é rápido, é mágica? Não, não é mágica. A senhora trouxe sua fé, a senhora acreditou
Foi. A senhora creu. A senhora não chegou com o pé atrás. A senhora chegou dizendo, eu vou para um bom sítio mudar de vida. E nós ali até era assim, eu encontrava meu e mais 2 minhas irmãs, essa e outra. Uhum. E uma dessas teve muito mal com maligno, que lhe arrebentou aqui entre um pulmão e o coração. E ela ficou doente, que aquilo dele teve de ir para o Hospital de São João. E eu aqui mesmo, nessa corrente, agarrei numa fotografia dela. E na dada altura o pastor disse para a gente se tinha um familiar com um mal maligno, uma doença incurável, para a gente ir à frente. E eu fui com essa minha irmã, que hoje não frequenta a igreja, e ela levou a fotografia dela e eu também. Fomos as duas fazer o mesmo pedido. As lágrimas caíram para cá abaixo. E eu disse, ó Deus, nesta hora vai visitá-la, porque ela está a precisar da tua ajuda. E o que aconteceu? Aconteceu que no fim eu vim com uma certeza tão grande do altar para o lugar, arrei-me toda contente e virei-me para a minha irmã para trás assim, a nossa irmã está curada. E ela foi curada? E ela disse-me assim, graças a Deus, eu também, venho com essa certeza. Olha só. E foi. E foi curada? Foi curada Então, do senhora... mal maligno que ela tinha, aquilo era mesmo maligno. Um cancro não? maligno. Sim. Um cancro, né? Todo cancro é maligno. Mas, dona Gravilina, não só a senhora testemunhou um milagre na sua vida, como da sua própria família. Eu vou pedir que a senhora olhe agora para essa pessoa que está em casa. A senhora vai olhar para ela, literalmente, e vai dar um conselho. Essa pessoa que está agora sofrendo, que está aí acamada, desesperada, já até tentou tirar a vida ou está pensando em tirar a vida diante desse quadro de enfermidade. Qual o conselho que a dona Gravilina daria para essa pessoa? Fique à vontade. O conselho que eu dou a toda a gente e pessoas que estão a sofrer, que não sofram mais. Que se cheguem a Jesus, que Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei de toda a coisa, de todo o nosso ser. Se nós temos fé nele, tudo conseguimos, porque através de Jesus conseguimos tudo e mais alguma coisa. A senhora conseguiu. A nossa cura está nas mãos dele. A senhora frequenta onde? Em Famalicão. Lembra o nome da rua? É a rua Amélia Regulasso. Amélia? Amélia Regulasso. Está sendo colocada aí no rodapé da televisão dessa pessoa morada de Famalicão. E eu agradeço a senhora e agradeço a sua família por ter apoiado a sua vida. E tenho outras coisas que fui abençoada na igreja também. Se fôssemos contar tudo, seriam uns 3 programas. Mas, dona Gravilina, como temos um tempo, eu quero agradecer a senhora por ter vindo aqui, a sua família ter apoiado a sua vinda aqui. Que coisas maiores aconteçam. Como aconteceu com a dona Gravilina e hoje ela é essa pessoa feliz e transformada, o mesmo pode acontecer com você. Qual o nome da senhora? Cisaltina. Como é que a senhora chegou no Centro de Ajuda, senhora Exaltina? Quando eu cheguei no Centro de Ajuda, eu não conseguia dormir à noite. Eu era triste, angustiada, ansiosa. Depois também cheia de doença. Quais as doenças a senhora tinha? Tinha dor crônica e inflamação nos pés. E a minha filha também tinha angina crônica. Hoje estamos libertos. O que a senhora fez para ficar livre de tudo isso, hein? Participei na reunião da sexta-feira da libertação. Hoje estamos libertos. Hoje não tem mais esses problemas espirituais, acabou tudo. Acabou tudo. Vale a pena participar, então. Oi? Não conseguia dar bem com ninguém. Hoje estou feliz. Quer dizer, tinha uma maldição na vida da senhora. Sim. E hoje a senhora está livre? Hoje estou livre, graças a Deus. Vale a pena participar desse tratamento na sexta-feira? Vale a pena, muito a pena. Qual o nome do senhor? Francisco Martins. Senhor Francisco Martins, como é que estava a vida do senhor quando o senhor chegou aqui no Centro de Ajuda? Quando cheguei aqui ao Centro de Ajuda, eu não tinha ponto onde eu pegasse. Eu tinha lepra. Lepra? É. Há quantos anos? Há 25 anos. Porque mexi, andei trabalhando assim fora e apanhei o corpo. Há aqui pessoas que me conhecem. Eu não tinha pele no corpo e quando a perna saía... Das mãos também? Das mãos, colhia líquido de cabeça aos pés. Era muito nervoso. Nervoso? Partia tudo em casa, lascava as camisas. Tudo devido a essa lepra? É, devido ao sistema nervoso, epilepsia, hepatite C, colite nervosa. O senhor estava carregado, então? Estava. O senhor participou da quebra da maldição na sexta-feira? É, sempre. Sempre? Sempre. Então isso lhe ajudou, hein? Muitíssimo. É, e como é que o senhor está hoje? Estou bem.
Nem se compara. Até eu queria deitar a mulher com o carro a andar a 100 km a hora. Por causa do nervosismo. Sim. E as mãos do senhor que estava descascando tudo, mostra aqui, ó. Olha só. Agora não tem mais nada, faz assim. Quer dizer, a pele caía todinha. Caía toda. Eu agarrava nas crostas, saíam todas. Saía tudo. E era para cortar as duas pernas, por joelho. Quer dizer que através desse trabalho de libertação, o senhor está livre hoje? Estou livre. Está feliz hoje? Calmo e vacilão. Não tem mais nervosismo, acabou tudo. Epilepsia também? Sim, não tem nada. Não tem nada. Os médicos dizem lá que dizem que sou esquisito. É? Cada Hoje vez está realizado? Estou realizado. Ok, obrigado, viu? Qual o nome da senhora? Dora. Quais os problemas que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Vários problemas, principalmente nervosismo, muita ansiedade, muita preocupação, chorava por tudo e por nada, qualquer coisa me perturbava, não dormia correto, tinha grandes insónias, pronto, porque tinha mágoa, várias situações na minha vida. E hoje, como é que a senhora está? Hoje estou bem, graças a Deus. Já rio dos problemas, chamam-me tonta de me rir dos problemas. Hoje eles não abalam mais a sua confiança? Não, não fico perturbada, não me sinto perturbada porque vem um problema, porque tenho que resolver isto ou aquilo, tento resolver da melhor forma e com outro ânimo, com outra garra, com coragem, que não... Não tem mais nervosismo? Não, já me sinto totalmente diferente, sim, graças a Deus. Agora, o que a senhora fez para superar todos esses problemas, hein? Sempre as correntes da sexta-feira, sempre. Vim sempre na sexta-feira, quebra da maldição, todas as correntes tenho feito sempre em 7 meses. Vale a pena vir então na sexta-feira e participar pela libertação? Sim, pastor, porque eu cheguei aqui, mesmo quando venho sempre me sinto um pouco mais em baixo. É diferente logo depois de participando na reunião, é totalmente diferente, saio daqui livre, completamente transformada. Eu chamo-me de Otília e eu tinha uma maldição na minha vida a nível espiritual, a nível de saúde e sentimental. O meu problema já começou no ventre da minha mãe. Depois disso tive problemas a nível de saúde, tinha bronquite asmática, tinha um quisto na garganta, foi-me diagnosticado um quisto no seio, depois, além desse, foram vários nos 2 seios. Também tinha problemas de hemorragias, sentia presenças à noite na minha cama, quando eu andava a conduzir, portanto era uma perturbação total. Eu não conseguia dormir à noite e isso gerou um problema em mim, porque depois disso eu tornei-me uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa vazia, e eu própria fazia coisas em mim, como puxar o cabelo, como bater com a cabeça na parede. Eu era uma pessoa perturbada mesmo, não só a nível espiritual como saúde, e tinha uma maldição na vida sentimental. Eu só me relacionava com homens que não prestavam. Depois nasceu o meu filho e tudo gerou com que eu sentisse uma raiva profunda do meu filho. E eu transmitia todo o ódio, toda a dor que eu sentia, transmitia no meu filho e queria matá-lo com facas e garfos. Quando eu conheci o Centro de Ajuda, fui fazendo as reuniões e fui começando a quebrar as maldições. Foram quebradas a nível de saúde, a nível espiritual e a nível sentimental. Fui curada de vários problemas de saúde, portanto de quistos, de hemorragias, de problemas de bronquite asmática. Fui liberta de problemas espirituais, que não conseguia dormir à noite, que sentia presenças. E a nível sentimental também foi quebrada porque eu vivia no pecado, no erro. E isso tudo foi quebrado. O ódio que eu tinha pelo meu filho, que eu queria matar com facas e garfos e apertava-lhe o pescoço, isso tudo foi transformado num amor, porque hoje vejo o meu filho com um olhar diferente. Hoje eu digo ao meu filho que o amo e antigamente eu não conseguia. Eu quebrei a maldição que estava na minha vida. O Centro de Ajuda tem alcançado a milhares de pessoas através da linha Amigo 24 horas. E você pode ser a próxima se ligar agora mesmo para o 21 836 8008. Foi o caso do Eduardo de Lisboa, que sofre com uma doença oncológica e pede também oração pela amiga Cátia, que está desempregada. Já o Júlio de Coimbra tem depressão, está separado da companheira e vive amargurado. E a Andreia de São João do Estoril, os filhos estão constantemente doentes, quando um melhora,
hora o outro adoece e ela pensa que isto não é uma situação normal. E eu lhe digo, Andreia, realmente não é uma situação normal. Quando um filho melhora, o outro fica doente e vive assim constantemente. Por isso você deve procurar nesta sexta-feira o centro de ajuda aí em São João do Estoril, que é o mais próximo da sua casa, e com certeza você vai ser orientado pelo pastor, pela esposa do pastor, e a sua vida, a vida da sua família vai mudar. E você que diz assim, eu não sei qual o centro de ajuda mais próximo da minha casa, ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 Horas e eles lá vão lhe orientar e vão também lhe dizer qual o centro de ajuda mais próximo e ao qual você deve se dirigir para que a sua vida possa ser transformada. Exatamente, Cristina. Essa pessoa nessa sexta-feira, inclusive, falando de sexta-feira, como você já colocou, sexta-feira agora, nós estaremos no grande desafio da cruz com o descarrego. E o que é isso? É para limpar você, limpar a tua matéria. Tem muitas pessoas carregadas, tem muitas pessoas oprimidas, angustiadas por conta de forças espirituais do mal que têm estado presentes na tua vida. Quantas noites você passa em claro? Quantas vezes você dormiu e acordou mais cansado? Parece até que você tomou uma coça, uma tareia. Você não tem ânimo, você anda desanimado. Você está carregado, meu amigo. E nessa sexta-feira, no grande desafio da cruz do descarrego, nós estaremos usando as águas do Rio Jordão. Você pode ver as imagens do responsável do trabalho do Centro de Ajuda Israel, pegando as águas do Rio Jordão, e são essas águas que nós estaremos usando nessa sexta-feira para purificar você de tudo que tem trazido malefícios para si, para a sua família, para a sua vida. Eu quero que você esteja conosco, porque eu tenho certeza que aonde você buscou ajuda e não resultou, no Centro de Ajuda você vai encontrar a solução dos seus problemas. Qual o nome da senhora? Olinda. Senhora Olinda, como era a sua vida ao chegar no Centro de Ajuda? Minha vida era muito complicada, pastor. Eu acho que só sobrevivi porque eu fui sempre muito teimosa e lutava, fui sempre uma lutadora. Porque eu, desde que me conheço, que tive problemas com pais, com irmãos, com familiares, passei por coisas muito desagradáveis, casei muito cedo, divorciei muito cedo, tive problemas com filhos, tudo isso fui fazendo depressões essas que se foram acumulando e foram desenvolvendo uma fibromialgia. Portanto, aos olhos dos médicos, a fibromialgia não tem cura. Eu depois não tinha condições porque eu era chata. Portanto, a minha família não tinha paciência para mim. Eu também não tinha paciência para ela, não é? Porque era a parte da doença, era a parte espiritual, tudo mexia e eu com a minha teimosia seguia em frente, mas era muito complicado. Comecei a andar, sabia que não estava bem, foram psiquiatras, foram psicólogos, foi medicação. Porque além daquele problema de saúde, aliás, esta doença trouxe outros problemas psicológicos. Sim. Segundo dizem, a fibromialgia é mesmo isso, diz que aparece por coisas mal resolvidas do passado. São depressões, no fundo, que não se tratam e a pessoa vai acumulando aquelas depressões, desenvolve a fibromialgia. Depois, com a fibromialgia, vêm os síndromes acrescidos, que é o da fadiga crónica, da dor crónica, tudo isso eu tinha. Sinusite, bronquite, asma, todas essas coisas chatas eu tinha. Agora, esses exames que a senhora tem em mãos se refere ao quê? Portanto, estes exames provam em como realmente eu tinha todos estes problemas. Cheguei a estar internada nos cuidados intensivos de cardiologia e eu lidei com esta fibromialgia com medicação, para me ajudar a lidar com ela, mais ou menos durante 10 anos. Com a dor, portanto, como eu disse, usava toda essa medicação, mais o selo da morfina, e ainda assim eu algumas vezes tinha que ir de urgência ao hospital para levar uma injeção de morfina, para ficar anestesiada, porque eu não suportava a mesma dor, que eu tinha dor constante 24 horas por dia. Andava sempre drogada com a medicação e... Foi assim, nesse estado que a senhora chegou? Neste estado que eu cheguei. E como é que, 10 anos, doente,
de uma doença considerada incurável, desequilibrada emocionalmente. Como foi que a senhora conseguiu ser transformada e ser essa pessoa saudável hoje? Só com Deus, pastor. Só mesmo com Deus. Eu não tinha tempo para nada, porque eu, como disse, era muito teimosa e eu trabalhava muito, eu tentava sempre ocupar o meu tempo. E às vezes eu via na televisão, via as reuniões e gostava de assistir. E um dia fizeram-me um convite para eu ir assistir a uma reunião e fui. A minha vida começou a mudar. Há 2 anos mais ou menos, eu, com a ajuda de Deus e com a ajuda do meu pastor, e eu não sei como, mas comecei a deixar gradualmente a medicação. Quando dei por ela já não estava a tomar nada. Depois havia sempre aquele vício, já não era tanto a doença, senão o vício da medicação. E eu, de vez em quando, ainda tomava, eram as 2 bombas para a asma, que eu também tinha. De vez em quando usava a bomba, ou tomava um comprimido para a dor de cabeça, ou para a dor disto, ou dor daquilo. E um dia subi ao altar e disse, não, Deus, já chega. Ou é, ou não é. Ou estou curado, ou estou doente. Agora eu tomo um comprimido para isto, depois tomo um comprimido para aquilo. Quando der por ela, estou a tomar a medicação toda outra vez. Isso é que eu não queria mesmo. E como é que está a saúde da senhora hoje? Estou muito bem. Já não tomo medicação, já vai fazer 2 anos. Hoje a senhora traz exames que comprovam também que hoje a senhora não tem absolutamente nada. Eu cheguei a estar internada nos cuidados intensivos de cardiologia, fazia pericardites com muita frequência e tenho aqui um eletrocardiograma que estou com um coração de ferro. Como de uma criança? Como de uma criança, mesmo depois de tanta medicação que tomei, tanta morfina, tanta coisa que me podia ter deteriorado, e não. E aquela pessoa desequilibrada também deixou de existir? Não, estou muito bem, graças a Deus. Nota-se. Agora, por gentileza, qual o conselho da senhora para essa pessoa que está nos assistindo agora, desequilibrada por conta de tantas doenças, doente e dependente de remédios como a senhora esteve durante muito tempo? Qual o conselho da senhora para ela? O conselho que eu dou, eu sei que há muita gente a sofrer de fibromialgia e sei que a fibromialgia é o exemplo da SIDA, portanto não é uma doença que mata, mas traz muitos síndromes acrescidos que podem matar. Portanto é uma doença silenciosa, mata silenciosamente e eu também sei que os médicos não a curam. Porque eu frequentei muitos médicos, muitos hospitais, muitos tratamentos e eu posso dizer que tinha tratamento VIP, disso nem eu me posso queixar. Vocês não façam isso, vocês não têm que fazer isso, porque a cura está ao vosso lado. Meus parabéns. Muito obrigada. Qual o nome da senhora? Arlete Paiva. Senhora Arlete, como é que a senhora chegou no centro de ajuda? Eu cheguei muito mal, porque eu tive uma doença de incontinência urinária 40 anos. Teve aos 20, só acabou aos 60 anos. Problemas, no caso, relacionados com a bexiga, no caso. Sim, exato. Além desse problema de saúde, havia outros problemas de saúde? O suicídio debaixo do comboio. Só queria morrer? Queria morrer porque era horrível viver assim. 40 anos nessa situação? 40 anos. Começou aos 20, acabou aos 60 no altar. Fazia tratamentos para mudar essa situação? Cheguei a fazer tratamentos até que depois desisti, que não havia cura. Nas clínicas, hospitais? Tudo, fui ao melhor especialista do país. E nada resultou? Nada resultou, ainda me insultou. O que a senhora fez para mudar essa situação? O que eu fiz para mudar esta situação, ouvi na rádio o pastor a falar dos centros de ajuda e dirigi-me lá. Foi acompanhada pelo pastor? Sim, orientada pelo pastor. Recebeu a unção com óleo? Recebi a unção da saúde, passei no manto. Tocou no manto sagrado também? No manto sagrado, tudo isso, e fiquei curada. Hoje não tem mais esse problema de bexiga, essa incontinência? Nada. Um problema de 40 anos. Quanto tempo mais ou menos demorou a solucionar quando a senhora fez os tratamentos da saúde restaurada? Eu da saúde restaurada na totalidade não demorou 8 dias. Uma semana mais ou menos para resolver um problema de 40 anos. É verdade, eu nasci aos 60 anos. Hoje a senhora está completamente diferente, com saúde, restaurada. Qual o conselho que a senhora dá a essa pessoa que nos assiste, que está doente, talvez uma doença incurável, desenganada pelos médicos, talvez como a senhora desistiu de fazer os tratamentos porque já não adianta. Qual o conselho que a senhora dá para esta pessoa? Pessoas que estiverem os mesmos problemas ou doentes, que se dirijam ao primeiro centro de ajuda espiritual que encontrem. E dirigem-se ao pastor e ele orienta, e entregando-se a Jesus são curadas completamente, porque eu fui e não sou diferente. Você acompanhou esses casos verídicos e não é o suficiente, não.
Eu quero provar para você mais ainda. São inúmeros, né? Talvez você diz assim, poxa, como é que pode? Tantos resultados, tantas pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Será que Deus esqueceu de mim? Não, não esqueceu não. Ele não esqueceu. E a prova que ele não esqueceu é que agora mesmo você está acompanhando esse programa. A prova que ele não desistiu de você é que você está acompanhando esse programa. Ele quer que você saia dessa vida de lamentação. Ele quer que você saia dessa vida de lamentação e venha viver uma vida de realização. Nós estamos vivenciando, inclusive, coloca a imagem do Templo de Salomão aí do meu lado. Nós estamos vivenciando a maior campanha da Fogueira Santa de Israel, de toda a história do Centro de Ajuda, onde os sonhos de milhares de pessoas estarão sendo levados para esse lugar. Esse lugar que existe uma promessa sobre o mesmo. Você pode acompanhar aí. Os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estão atentos para toda a oração feita nesse lugar. Deus não esqueceu de você. E se você quer que Ele escute a sua oração, o seu clamor, esteja no Centro de Ajuda mais próximo de si, para que você venha saber mais a respeito dessa grande oportunidade que as pessoas estão tendo nesse mês de julho, tá certo? Eu vou agora com Samuel, que se encontra lá em Sidofeita, ele está com a convidada. Samuel, fica à vontade. Olá, muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham dessa programação. Eu estou aqui com a dona Luísa. Dona Luísa, conte-nos qual era ou como estava a vida da senhora antes de chegar ao Centro de Ajuda. A minha vida era um verdadeiro inferno. Brigas constantes, havia desavenças, as pessoas, os meus filhos, um contra o outro, inclusive porque a minha filha andava na droga e esse problema causava muito transtorno. Ela roubava as coisas de casa, exigia-me dinheiro, coisas que eu não tinha, ela levava tudo para vender e isso trazia muitos problemas. Quer dizer, o problema que ela tinha do vício, das drogas, a senhora chegou a recorrer a outras coisas, a remédios, a clínicas? Sim, ela andava no tratamento da metadona, só que não adiantava nada, era uma droga para substituir outra. E além disso, ela consumia as duas drogas, ela andava no tratamento, mas continuava a consumir a heroína. Assim estava a situação da família da senhora na filha. Hoje, dona Luísa, como é que está hoje? Hoje a minha casa é um pedacinho do céu. Hoje ela liberta, hoje ela não tem mais esse vício? Não, senhor, não tem. Através, a senhora fez alguma coisa? O que a senhora fez para mudar essa situação? Foi na campanha de Israel, eu vi uma oportunidade e fiz o sacrifício. Passado 3 meses, ela chega ao pé de mim e disse-me que estava livre das drogas. Só que eu na altura não me acreditei. Mas comecei a ter mais atenção e vi que ela começou a engordar, nunca mais me pediu dinheiro. Inclusive engordou 13 quilos e começou a parar mais em casa e vi que ela estava diferente. Hoje diferente, hoje ela livre, liberta, hoje feliz, uma família feliz. Sim, senhor. Está aí, dona Luísa, há pessoas agora nos acompanhando nessa programação que a senhora, com certeza, dando o seu conselho, a senhora vai despertar nessa pessoa também o desejo de vir até o Centro de Ajuda e mudar essa situação. Qual o conselho a senhora dá a essa pessoa que nos acompanha nesse programa agora? O conselho que eu dou é que venham até ao Centro de Ajuda, porque aqui tem pessoas capacitadas para ajudar. E assim como Deus mudou a minha vida, também mudará a sua. Está aí, minha amiga, meu amigo, mais um relato, mais um caso verídico. E nesse domingo não será diferente. Eu estarei aqui na Rua da Sidofeita 518, em frente à antiga escola da PSP, no horário das 7h30, às 9h30, 3 da tarde, às 18 horas, esperando assim para que também a mesma transformação que a dona Luísa alcançou, você também possa alcançar. Obrigado, Samuel. Eu também quero agradecer a nossa convidada de ter compartilhado conosco o seu caso verídico. Quero aproveitar que a senhora, que o senhor que está aí do outro lado, não perca mais tempo. A hora de você mudar a situação chegou. Você reclamou, você reclama porque você não tem oportunidade? Não, você tem sim. E a oportunidade está diante de você. Eu tenho aqui em minhas mãos esse óleo consagrado, que tivemos a distribuição do mesmo nesse último domingo. E se você não teve a oportunidade de recebê-lo, neste domingo, no Centro de Ajuda mais próximo de si, você vai poder receber e fazer uso do mesmo e ter a experiência que milhares de pessoas estão tendo fazendo uso desse óleo consagrado à Santíssima Trindade. Se você mora aqui no norte do país, nós estaremos na Rua Egas Muniz, 485, em frente ao Quartel Militar da Constituição, às 9h30 da manhã, como também 7h30,
3 horas da tarde, fazendo a distribuição gratuita desse óleo consagrado. Você de Lisboa, você também vai poder estar na nossa sede internacional, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. E em todos os centros de ajuda espalhados em Portugal, Continental e Ilhas. Para mais informações, você pode ligar para a linha de apoio Amigo 24 Horas. Meu amigo, não perca mais tempo. Hoje, esteja conosco. Estamos com as portas abertas já desde cedo. Você vai ter oportunidade de estar conosco às 10 horas da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, às 18 horas e às 20 horas. Nós esperamos por você. Espero ter lhe ajudado. Fique bem.